a um dos conceitos mais importantes da nossa disciplina, que é o conceito de PVI. O que significa PVI? PVI, guys, é problema de valor inicial. E o que é um problema de valor inicial? Um problema de valor inicial, ou um PVI, nada mais é do que uma equação diferencial, como a gente está vendo aqui, com algumas condições sobre condições em pontos específicos sobre a função incógnita da equação e todas as derivadas até a ordem n-1. Isso que é um PVI. Guys, essas condições aqui normalmente são no mesmo ponto, perceba, x0, x0, x0. E essas condições são chamadas de condições iniciais. Então, as condições iniciais, elas são condições a respeito da função, no ponto, e de todas as derivadas até a ordem n-1. No caso de um PVI de ordem 1, então a condição inicial vai ser apenas sobre a função, que é a derivada de ordem 0. Okay? De ordem 2, vai ser a condição inicial é a função, e a derivada a gente vai já mostrar aqui mais embaixo. Ok? É simplesmente isso, um PVI. E vamos debater um pouco sobre ele. Então aqui, guys, nós temos um PVI de primeira, como é um PVI de primeira ordem e um PVI de segunda ordem ou de ordem 2. Veja, no PVI de ordem 1, você tem aqui a equação, perceba que está na forma normal, e a condição inicial. A condição inicial é apenas a função. No PVI de ordem 2, veja as condições iniciais. Começa na função e vai até a derivada. De ordem 3, iria até a derivada de ordem 2, ia ter uma condição a mais. Ou seja, a condição sempre até a ordem n-1. Então, e perceba que nos PVIs, o número de condições é exatamente o número da ordem. Aqui é n, aqui vai dar n. Professor, é n-1, mas não esqueça da ordem 0. Aqui, ó. Ordem 1, uma condição. Ordem 2, duas condições. E o que é esse tal de PVI? Que a gente já sabe, né? Por que a gente está vendo esse PVI? Por que a gente estuda? Pois bem, guys, nós iremos ver que grandes problemas da natureza, na verdade, muitas coisas da natureza são regidas por equações diferenciais. Acontece que em muitas dessas coisas nós temos soluções únicas, nós temos condições que são satisfeitas, então não é simplesmente uma equação diferencial. Vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora, a questão de um bolo. Você tira um bolo de um forno e ele começa a esfriar. Acontece que, à medida que esse bolo vai esfriando, a queda de temperatura satisfaz uma equação diferencial. Ela pode ser modelada aproximadamente pela... Eu não vou colocar a equação aqui, mas é uma equação que vem de uma lei conhecida como resfriamento de Newton. Já que satisfaz essa equação diferencial, a função temperatura do bolo, se você for resolver essa equação diferencial, ela vai ter infinitas soluções. Mas a temperatura do bolo, ou seja, vai ter infinitas temperaturas. Mas a temperatura do bolo é uma só. E por que isso? Se ela satisfaz a equação diferencial, não era para ela ser a única solução do meu problema para eu de fato encontrar a temperatura do meu bolo? Pois bem, acontece que quando você tirou o bolo do forno, ele tinha uma temperatura inicial. Ou seja, ele tinha uma condição sobre a temperatura. E, portanto, uma condição inicial. A nossa incógnita aqui é o T. E com essa condição de temperatura inicial, eu vou conseguir descobrir a função temperatura do meu bolo. Então, de modo geral, os problemas que nós iremos ver como se modela por equações diferenciais, eles vão ter condições. E serão justamente essas condições iniciais. Por isso, nós iremos estudar alguns PVIs, como se resolver PVI, para que, quando nós formos de fato trabalhar com problemas, nós
e nós iremos perceber que eles serão modelados por PVIs, e aí a gente já sabe trabalhar com PVI. E outra coisa a falar do PVI. Quando você quer resolver um PVI, normalmente você vai começar como? Obviamente não, né? Mas você vai começar resolvendo a equação diferencial. Na hora que você resolver a equação diferencial, normalmente você vai obter o quê? Uma família de soluções. Acontece que de todos os membros dessa família, um ou mais vão satisfazer todas as nossas condições iniciais. Resolver o PVI equivale ao quê? A encontrar quais são os membros da família que satisfazem as condições impostas, ou seja, que satisfazem as condições iniciais. É claro que em um problema real, você quer que apenas um membro satisfaça, e muitas vezes, na maioria dos casos, você quer que apenas um membro da família satisfaça, como é o exemplo do bolo. Se você vai resolver um problema para encontrar a temperatura do bolo, você não quer encontrar mais de uma temperatura, porque o bolo só tem uma temperatura. Se você for resolver seu problema e encontrar várias temperaturas, como é que você vai fazer então para descobrir qual dessas temperaturas que você encontrou será do teu bolo? Aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Então, é muito importante você saber se a solução do teu PVI será única, será uma só. É o que você deseja muito. E é por isso, eu acabei me adiantando, que a gente vai estudar quais serão as condições para que nós teremos unicidade de uma equação. Okay? Mas voltando ao caso do PVI, então o que significa resolver um PVI? E o que você faz para resolver? Você primeiro vai encontrar a família de soluções dos membros dessa família, você vai procurar quais deles satisfazem as equações. Na maioria dos casos que nós iremos ver aqui na disciplina, nós teremos apenas um membro satisfazendo, ainda bem. Mas nós iremos ver ainda nessa aula quais serão as condições que nós devemos ter em uma equação para que o PVI seja único, ou seja, tenha uma única solução. Ok? Então, guys, mas basicamente a ideia normalmente é simples. Como é que se resolve um PVI? Na hora que você encontrar a tua família, ela vai depender de alguns parâmetros. No caso do PVI de ordem 1, nós sabemos que nós obtemos apenas um parâmetro, uma constante. Você resolve lá a equação e tem uma constante. Que nem esse aqui, né? Era uma equação de ordem 1, observe que é uma constante. Quando é ordem 2, normalmente se obtém duas constantes. Ordem 3, três constantes e por aí vai. Então na ordem 1 você obtém uma constante. Aí você vai usar a tua condição inicial, que é uma só, e através dessa condição inicial você vai achar a constante. Nós vamos ver na prática como é que se faz. Mas basicamente você aplica a tua condição à família. A família, como assim? Lá digamos que tua família foi um φ de x igual a, sei lá, cx, por exemplo. Aí o que você faz? Você pega o x0, substitui o x por x0, vai ter um valor para a tua função. Aqui não vai ficar confuso, então peço perdão. A gente vai ver na prática como faz. Em um PVI de ordem 2, nós vamos ter duas constantes. E ainda bem que são duas condições, que aí bate. Duas condições, duas constantes. Você vai montar um sistema com duas equações e duas variáveis. As duas equações vão envolver as duas condições, as duas variáveis serão teus parâmetros. A gente vai ver na prática isso lá no futuro, quando a gente for ver equações de ordem 2. Daí, guys, no próximo vídeo eu vou dar uma interpretação geométrica de como funciona esse PVI. Esse PVI não vou deixar esse longo. O PVI de ordem 1 e 2, ok? E é isso aí e thanks.